Oi, pessoal, gostaria de falar com vocês sobre uma doença que tem envolvimento grande com a questão bioquímica, metabólica e fisiológica, que é a síndrome de Vivo, né? É uma síndrome bem rara, não sei se vocês ouviram falar já alguma vez, mas é uma síndrome que está associada a um transportador de glicose chamado GLUT1. Então, nós temos em nossos tecidos, nos nossos órgãos, transportadores de glicose, né? Que pode ser o GLUT ou pode ser o SGLT. Cada órgão nosso tem um ou mais tipos de transportadores de glicose, que pode ser GLUT1, GLUT2, GLUT3, tem vários GLUTs, né? E vários SGLTs também. Então, o que esses glúteos fazem? Eles captam glicose, frutose e galactose. Cada um deles vai captar um tipo de carboidrato, ou um ou dois tipos de carboidratos, tá? Mas, enfim, de modo geral, o nosso foco aqui é o GLUT1, que está na barreira hematoencefálica. Então, lá no nosso cérebro, a gente tem, né, a barreira hematoencefálica, que tem o GLUT1 para captar glicose, que é fundamental, né? Concorda que essa glicose vai virar ATP, vai virar energia e, consequentemente, a gente tem o funcionamento cerebral de modo adequado, né? Só que nessas pessoas, elas têm uma deficiência nesse GLUT1, elas têm uma mutação genética no gene SLC2A1, que é o gene que vai codificar, né, que vai produzir, de certa forma, o GLUT1, né? Então, nessas pessoas, o que acontece é que elas têm uma redução na captação de glicose. Então, nesse caso, pensem só, se ela não consegue captar a glicose, não tem funcionamento cerebral adequado. E aí, consequentemente, como resposta, essas pessoas têm convulsões, alucinações. E o diagnóstico costuma ser bem no comecinho da vida, né? Então, criancinhas que já têm convulsão, alucinações, e os médicos oferecem de começo, né, medicações que são anticonvulsionantes. Só que essas medicações não fazem nenhum tipo de efeito, porque o foco é outro, né? O foco é na captação da glicose que está inadequada. E aí, quando a medicação é introduzida e não existe melhora, os médicos começam a desconfiar de uma síndrome de Vivo. Como eu falei, é bem rara a síndrome, mas pode acontecer, né? E aí que entra a gente, né, nutricionistas, para conseguir fazer uma prescrição alimentar para uma dieta cetogênica. O que acontece? Nessa dieta cetogênica, o consumo de carboidratos é baixíssimo. Então, o nosso fígado passa a produzir corpos cetônicos. Ele vai converter a gordura em um composto, né, que são os corpos cetônicos. São dois compostos, na verdade, né, que são os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos saem do fígado, eles são direcionados para o cérebro. E lá no cérebro, eles conseguem passar a barreira hematoencefálica. Eles não dependem do GLUT1. E, consequentemente, esses corpos cetônicos são convertidos em ATP, em energia, né? Lógico que uma dieta cetogênica não é a melhor dieta, mas para esse indivíduo vai ser a sobrevivência dele, né? Ele vai precisar fazer uma dieta cetogênica. E aí entra a gente, né, para conseguir fazer essa dieta da melhor maneira possível para que ele consiga ter uma sobrevivência. Felizmente, parece que essa doença, de modo geral, ela não é tão bem estudada porque tem pouquíssimos casos. Mas, de modo geral, parece que não é uma alteração genética hereditária, porque os pais não apresentam alterações nesse gene, né, no gene do GLUT1. E, felizmente, parece que essa doença ela tem uma certa melhora com o passar dos anos. Então, essas crianças, quando ficam mais velhas, adolescentes, elas passam a ter uma tolerância maior. Parece que esse GLUT1 volta a ser produzido, felizmente, né? Então, verifiquem o quanto isso é importante avaliar, né? O quanto que é importante ter um diagnóstico adequado pelo médico, para que a gente possa fazer uma prescrição adequada, alimentar, né? Para que exista uma dieta cetogênica e, consequentemente, posteriormente, exista uma manutenção dessa dieta e talvez no futuro uma alimentação que seja mais adequada, que possa até reduzir essa questão, essa condição nesse indivíduo.